Fabiola, para responder a sua pergunta, eu diria que quem atacou o hospital foram os ultraconservadores. O- Vou tentar explicar a minha lógica. A lógica é o seguinte: o Joe Biden, a visão que eu tenho um pouco diferente do Josias e até da professora. O Joe Biden acompanha os conflitos no Oriente Médio de olho nas eleições do seu país. Ele foi ao encontro do Benjamin Netanyahu, disposto a conseguir um corredor humanitário na faixa de Gaza para retirada dos estrangeiros, inclusive dos norte-americanos. Depois iria ao encontro dos líderes da Jordânia e outros países árabes, tentar reaproximá-los de Israel, com quem vinham negociando antes dos ataques terroristas do Hamas. E o arremate final seria arrancar uma vitória sobre a Rússia e a China com uma resolução condenando fortemente o Hamas e aliviando para o lado do Israel no Conselho de Segurança da ONU. Ele sairia lá como o grande negociador internacional. Estava tudo indo bem para o embarque nessa terça-feira, ontem, no ZEUA. Mas eis que no meio do caminho um míssil explodiu no hospital da Igreja Batista, matando, sei lá, mais de 500 pessoas, a maioria crianças e mulheres. Israel não assumiu o ataque, atribuindo aos palestinos, do Hamas e ao Hezbollah ou à Jihad Islâmica. Esses, por sua vez, acusam Israel. Mas todos eles têm uma coisa em comum: eles são ultraconservadores do Oriente Médio. A verdade é que, de um lado ou de outro, seja de quem for o míssil, é obra dos ultraconservadores e dos fundamentalistas, sejam eles judeus ou muçulmanos. Atingiram o hospital, mas também atingiram em cheio a campanha do Biden pela reeleição contra o ex-presidente Donald Trump. Ele foi lá de olho na eleição dele, na reeleição dele. E aí a gente tem que saber que Netanyahu, Vladimir Putin e os ultraconservadores do mundo inteiro são aliados do Trump, não do Biden. Torcem por sua vitória nas eleições. É isso que ocorreu, independentemente de qualquer teoria conspiratória ou não. O fato é que, com a guerra na faixa de Gaza e os ataques contra a humanidade, os ultraconservadores do Oriente Médio têm agido para atrapalhar a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. E, provavelmente, estão conseguindo, porque o Joe Biden foi lá para tentar ser o grande apaziguador do momento e está saindo de mãos vazias. Então, eu acho que é esse quadro do que está ocorrendo lá, e foi isso que causou a derrubada agora. Também o que causou o ataque do Hamas foi um ataque dos ultraconservadores e o ataque agora ao hospital, um ataque dos ultraconservadores. É isso que está ocorrendo no Oriente Médio. Eu achei muito interessante o posicionamento da professora, né? Porque ela falou, olha, nem ela acredita que ela estaria elogiando Biden, mas ela fala sobre a presença de Biden para frear, eu achei bem interessante essa análise dela, para frear a invasão por terra da faixa de Gaza. Era uma grande preocupação nos últimos dias, porque eles diziam que ia fazer isso a todo momento, até pela dor que eles estão sentindo e com o apoio que eles estão recebendo, inclusive da população, para que haja uma resposta, né? E aí é uma questão muito forte. Aliás, há um questionamento sobre a possibilidade ou não de ser considerado um genocídio esse ataque ao hospital, e até considerando Israel está cometendo crimes de guerra. Ontem, aqui no nosso programa Análise da Notícia, que é comandado pelo nosso queridíssimo Zé Roberto Toledo, falou com a jurista Sylvia Steiner, ela que é do Tribunal Penal Internacional, foi, né, juíza do Tribunal Penal Internacional, que justamente julga essas questões. Ela afirmou no programa que Israel pode estar promovendo um crime contra a humanidade, né, ao tentar fazer o que ela chamou até de uma limpeza étnica na região da faixa de Gaza. Mas ela explicou que o cerco não configura um crime de genocídio, como muitos estão apontando agora, e ontem usaram as redes para acusar Israel de genocídio. Vamos ouvir o que disse a juíza Sylvia Steiner. Mas essas condutas, sem dúvida nenhuma, fazer
cercar uma população e levar essa população à fome, à sede, à falta de eletricidade é crime de guerra. Isso me recordou um pouco Figurado crime de da era. genocídio? É genocídio Não tecnicamente? necessariamente. Não, tecnicamente, não me parece que configure genocídio. O genocídio vamos dizer, é uma conduta que é praticada com a intenção de destruir no todo, em parte, um grupo em razão da etnia, da nacionalidade, etc. E não me parece que exista esse componente. Eu acho que aqui a figura que mais se assemelha é a da limpeza étnica, com a finalidade de ocupação do território. A finalidade não é a da destruição da população como tal, mas sim essa destruição é um meio para se apropriar do território ocupado por esse grupo. É interessante, né, a preocupação com os termos que a gente usa. A gente fica chocado, a gente fala do horror, né, dessa guerra, mas genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra. Como é que a gente pode classificar? Qual é a importância da classificação desses crimes? Como é que você analisa aí a fala da juíza, Josias? A desembargadora Silva Steiner é especialista nessa matéria, né? A Fabíola já representou o Brasil no Tribunal Penal Internacional, tanto a voz dela é uma voz abalizada nessa matéria. Mas, do ponto de vista prático, tem importado pouca coisa a qualificação do crime, né? O Vladimir Putin tem contra si uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional por crime de guerra cometido na Ucrânia, e está lá, livre, leve e solto, agora exercitando a sua hipocrisia em relação à guerra na faixa de Gaza, defendendo um cessar-fogo, defendendo, erguendo bandeiras humanitárias, logo ele que praticou crimes de guerra na Ucrânia. Então, infelizmente, a tipificação do crime tem importado muito pouco no cenário internacional, porque os criminosos nem sempre são punidos. Só de raro em raro isso acontece. Agora, o que é importante notar, Fabíola, e é isso que está preocupando a comunidade internacional, que não consegue dar uma resposta adequada para o drama, é que você tem, de um lado, um grupo terrorista que praticou um extermínio hediondo, injustificável em território de Israel, matou lá 1.300 pessoas, mulheres, crianças, fez reféns, levou quase 200 reféns para os seus túneis ali na faixa de Gaza. Então, tem um grupo que opera à margem do Estado, é um grupo terrorista. Do outro lado, você tem um Estado democraticamente constituído, reconhecido internacionalmente, um Estado democrático, que precisa reagir. É inevitável, é até compulsório que Israel reaja contra esse ataque inominável que sofreu de um grupo terrorista. Agora, o que se espera de um Estado democrático é que reaja seguindo, obedecendo às regras do direito internacional, as regras mínimas até as guerras têm suas regras, não é, Fabíola?